O pânico se instalou no Kremlin. Vladimir Putin, um líder que governou a Rússia com poder absoluto por 25 anos, eliminando seus rivais e se posicionando como um czar moderno, agora enfrenta a única realidade que não pode controlar: o tempo. Seu tempo está se esgotando. Nos corredores mais sombrios do Kremlin, a questão de quem virá após Putin ecoa. Esta questão encontrou uma resposta em um documento vazado do Kremlin nos últimos dias. De acordo com o vazamento, Putin está trabalhando em um plano secreto de sucessão para garantir que o sistema que ele criou possa sobreviver sem ele. Este plano não é apenas sobre escolher um nome. Visa reformular todos os mecanismos de poder, redes de lealdade e equilíbrios econômicos. É precisamente neste ponto que a menção de Putin sobre tecnologias de extensão da vida durante sua reunião com o líder chinês Xi Jinping nos últimos meses é muito mais do que uma fantasia pessoal. Revela seu medo mais profundo. O sistema existe com ele, mas o que acontece sem ele? E agora, esse medo está tomando forma nos corredores do Kremlin. Com o vazamento do plano secreto de sucessão, os primeiros sinais de uma luta pelo poder começaram a surgir. Porque na Rússia de Putin, o poder não é transferido pacificamente ou constitucionalmente. O poder é tomado. Agora os lobos estão à espreita nas sombras do Kremlin. Eles estão observando o primeiro momento de fraqueza do seu mestre, a primeira hesitação. Para entender por que a crise de sucessão de Putin é tão perigosa, é preciso olhar para as transferências de poder sangrentas e caóticas da Rússia ao longo de sua história. O DNA político da Rússia carece da tradição de transferências de poder pacíficas, previsíveis e baseadas em regras encontradas nas democracias ocidentais. O poder muda de mãos não nas urnas ou nos corredores do parlamento, mas a portas fechadas através de intrigas implacáveis, expurgos e, muitas vezes, derramamento de sangue. A era soviética está repleta dos exemplos mais brutais dessa tradição. O processo que começou após a morte de Lenin não foi uma eleição interna do partido, mas uma luta implacável pela sobrevivência. Joseph Stalin eliminou rivais como Trotsky não apenas politicamente, mas também fisicamente, trazendo o partido e o Estado sob seu controle absoluto. O que aconteceu após sua morte não foi diferente. Um grupo, incluindo figuras horríveis como Lavrentiy Beria, tentou tomar o poder. No entanto, Nikita Khrushchev acabou por ascender ao topo ao expurgar seus rivais. O próprio Khrushchev foi deposto em um golpe palaciano por Leonid Brezhnev. Os breves períodos de Andropov e Chernenko que se seguiram a Brezhnev apresentaram um quadro de estabilidade monótona, com líderes idosos morrendo em sucessão e o Politburo selecionando um novo líder de dentro de suas próprias fileiras. Mas a dinâmica fundamental permaneceu a mesma. O poder não era determinado pela vontade do povo, mas pelas negociações e lutas de poder entre um grupo restrito de elite. O colapso da União Soviética aprofundou ainda mais essa tradição caótica. As reformas de Gorbachev criaram uma onda de caos que ele não conseguiu controlar e, eventualmente, Boris Yeltsin efetivamente tomou o poder ao subir em um tanque e repelir um golpe comunista. A década de 1990 foi um período de velho oeste em que a Rússia como Estado quase se desintegrou. Os oligarcas saquearam a riqueza do país e diferentes famílias no Kremlin lutaram entre si. Houve uma exceção a este quadro sombrio, a transferência de poder de Yeltsin para Vladimir Putin. Este foi o primeiro e único plano de sucessão gerido e pacífico na história moderna da Rússia. No entanto, não foi a regra, mas a exceção, porque essa transferência não foi a escolha de um herdeiro para continuar a visão de um líder forte. Foi a instalação de um ex-agente relativamente desconhecido da KGB para proteger a segurança e a riqueza da família de um líder cuja saúde estava falhando e cuja popularidade havia desmoronado. Um dos primeiros atos de Putin foi assinar um decreto concedendo imunidade vitalícia a Yeltsin e sua família. Este é o maior dilema de Putin hoje. Ele não é um líder fraco como Yeltsin, ele é o governante absoluto do sistema. Então, como pode um homem que governa um sistema tão poderoso e implacável quanto ele mesmo confiar em alguém a quem ele possa entregar sua posição? No jogo que ele criou, que garantia ele tem de que a pessoa que ele escolher como sucessor não o destruirá e seu legado no dia em que assumir o poder? Ninguém pode dar essa garantia. É por isso que Putin não pode repetir o modelo de Yeltsin. E como não há outro modelo pacífico na história da Rússia, o país inevitavelmente enfrenta o risco de retornar àquela antiga e sangrenta tradição, ou seja, a batalha dos lobos dentro do Kremlin. A questão de quem sucederá Putin preocupa a mente de todos os diplomatas, todos os analistas e todos os funcionários do Kremlin em Moscou. Não há uma lista oficial de candidatos, mas a portas fechadas, nomes apresentados por
diferentes centros de poder e facções estão sendo sussurrados. Podemos dividir esses potenciais sucessores em 3 categorias principais: tecnocratas leais, siloviki implacáveis e príncipes do futuro. Os tecnocratas leais são gestores capazes que realizam tarefas e são absolutamente leais a Putin, sem ambições políticas. Seu trabalho é implementar a visão de Putin e garantir que as engrenagens do sistema funcionem suavemente. Eles podem ser vistos como curadores ou regentes que governarão o país durante um período de transição, até que um consenso seja alcançado entre as elites. O exemplo mais óbvio dessa categoria é o primeiro-ministro Mikhail Mishustin. Um ex-chefe da repartição fiscal, Mishustin chamou a atenção de Putin ao digitalizar o complexo sistema tributário da Rússia e aumentar sua eficiência. Ele é um tecnocrata e gestor extremamente talentoso. Sua maior vantagem é também sua maior desvantagem. Ele não é um centro de poder por si só. Ele não tem base entre os siloviki, não é reconhecido pelo público e carece de carisma político. As elites podem considerá-lo uma figura controlável, mas isso também o torna um líder fraco que poderia ser derrubado na primeira oportunidade. Sergei Kirienko, vice-chefe da administração presidencial, é conhecido como o cérebro político do Kremlin. Ele é a pessoa que gerencia a política interna da Rússia, as eleições, a nomeação de governadores e, mais importante, a integração dos territórios ocupados da Ucrânia. Ele é inteligente, implacável e extremamente eficaz. No entanto, seu passado também é problemático. Nos anos 1990, ele serviu como o mais jovem primeiro-ministro durante a era Yeltsin e é lembrado por reformas liberais. Esse passado liberal o torna pouco confiável para a ala linha dura dos siloviki. Ele não é um rei, mas um fazedor de reis. Ele preferirá permanecer nos bastidores. Os implacáveis siloviki são falcões da inteligência, das forças armadas e da burocracia de segurança que formam a base do poder de Putin. Para eles, o poder da Rússia é sinônimo do poder de seu exército e serviços secretos. Eles abrigam uma profunda desconfiança e paranoia em relação ao Ocidente. Sua ascensão ao poder provavelmente significaria uma Rússia mais repressiva, mais militarista e mais isolacionista. Secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, é o patriarca e ideólogo deste grupo. Como Putin, ele é um ex-agente da KGB e um dos aliados mais antigos e confiáveis de Putin. Enquanto chefe do FSB, ele transformou a agência na força mais temida da Rússia. Ele é conhecido por sua retórica anti-Ocidente, que beira teorias da conspiração. Ele é considerado o cérebro de Putin e é um dos defensores mais fervorosos da guerra contra a Ucrânia. Sua maior vantagem é sua imensa influência sobre os siloviki e sua clareza ideológica. Sua maior desvantagem é sua idade e o fato de ser uma cópia de Putin. As elites podem não querer outro agente da KGB, velho e linha dura, após Putin. Diretor do FSB, Alexander Bortnikov, é o chefe do Serviço Federal de Segurança, a instituição mais poderosa e temida da Rússia. Ele possui arquivos sobre todos os atores políticos e econômicos do país, o que lhe confere uma enorme influência. Ele é uma figura quieta, misteriosa e em grande parte invisível. Seu poder vem do poder de sua instituição. No entanto, o fiasco de inteligência no início da guerra na Ucrânia danificou a reputação do Serviço Federal de Segurança e enfraqueceu um pouco a posição de Bortnikov. Ainda assim, em um momento de caos, ele poderia ser uma das figuras mais vantajosas como a pessoa que controla o centro nervoso do Estado. Os príncipes do futuro, por outro lado, são figuras mais jovens que estão surgindo sob o patrocínio direto de Putin, preparados como futuros líderes. Eles são as novas faces que garantirão a continuidade do sistema e talvez provem sua lealdade a Putin. Dmitry Patrushev, vice-primeiro-ministro, é filho de Nikolai Patrushev e o candidato mais óbvio para uma era dinástica na Rússia moderna. Ele tem o total apoio de seu poderoso pai e adquiriu experiência estatal em posições importantes, desde ministro da Agricultura até vice-primeiro-ministro. Sua juventude e imagem de tecnocrata ao estilo ocidental podem torná-lo um candidato de compromisso aceitável tanto para os siloviki quanto para a elite econômica. A maior crítica é que ele deve seu sucesso mais ao sobrenome do pai do que às suas próprias habilidades. Ser visto como um produto do nepotismo pode impedi-lo de ganhar respeito entre os implacáveis lobos do Kremlin. Alexei Dyumin é talvez o nome mais misterioso e comentado. Ele serviu por anos como o guarda-costas e assistente mais próximo de Putin, tornando-se sua sombra. Isso significa que Putin tem confiança pessoal absoluta nele. Mais tarde, foi nomeado para posições críticas como vice-ministro da Defesa e chefe do GRU e gerenciou a anexação da Crimeia.
E atualmente, ele é o governador de Tula, uma importante região industrial e militar. Diumin é um pacote completo, respeitado tanto nos círculos militares quanto de inteligência, com experiência política. Muitos analistas sussurram que, se Putin tem um sucessor secreto em mente, pode ser Diumin. Considerando esses potenciais candidatos e os centros de poder por trás deles, 3 cenários principais emergem para a Rússia pós-Putin. Cenário 1. A vontade do czar, ou seja, uma transição gerida e pacífica. Este é o cenário mais otimista, mas menos provável. Neste cenário, Putin, antes que sua saúde se deteriore ou ele perca o controle, nomeia um sucessor de confiança, como Yeltsin fez com ele. Ele transfere o poder através de um processo constitucional. Em troca, ele garante imunidade vitalícia para si e seu círculo íntimo, além da proteção de seu legado. O maior obstáculo para este cenário é o caráter de Putin. Ele é um líder que não confia totalmente em ninguém e não gosta de compartilhar poder. Ele sabe que no momento em que nomear um sucessor, se tornará um líder enfraquecido e todas as elites se unirão ao novo poder, isolando-o. O segundo cenário é um golpe palaciano e luta interna. Este é o cenário mais provável e mais perigoso. Putin morre subitamente sem nomear um sucessor, é vítima de um assassinato, ou sua saúde se deteriora seriamente. Nesse caso, forma-se um vácuo de poder no Kremlin. Uma luta de poder implacável começa entre a facção Siloviki, liderada por Patrushev, tecnocratas como Mishustin e talvez diferentes grupos dentro do exército. Esta luta é conduzida a portas fechadas, com prisões, expurgos e talvez assassinatos políticos. A Rússia entra em um período extremamente instável e tenso que dura várias semanas ou meses. No final desta guerra, a facção mais implacável, mais organizada e mais poderosa, provavelmente um novo homem forte emergindo de dentro dos Siloviki, toma o poder. Este cenário poderia arrastar a Rússia para uma ditadura ainda mais sombria. O cenário final é o período de turbulência. Este é o pior cenário. A guerra dos boiardos no Kremlin se arrasta sem que um vencedor surja, paralisando completamente a autoridade central do Estado. À medida que diferentes facções se destroem, o controle do Estado enfraquece. Neste ambiente caótico, líderes regionais como Ramzan Kadyrov poderiam declarar independência de facto com seus próprios exércitos. Movimentos separatistas no Tartaristão ou em outras repúblicas étnicas no Cáucaso poderiam reacender. Unidades diferentes do exército poderiam jurar lealdade a líderes diferentes, levando o país à beira de uma guerra civil. Isso significaria um país massivo com armas nucleares colapsando internamente e se tornando um Estado falido. As consequências desse cenário seriam catastróficas, não apenas para a Rússia, mas para o mundo inteiro. Em última análise, os discursos de Vladimir Putin sobre imortalidade, na verdade, revelam sua maior tragédia e dilema. Por 25 anos, ele trabalhou para resgatar a Rússia do caos dos anos 90 e construir um Estado estável e poderoso. No entanto, ao fazer isso, ele criou um sistema extremamente frágil que concentra todo o poder em suas próprias mãos, depende da lealdade pessoal em vez de instituições e não tem um plano para o que acontecerá após ele. Ele essencialmente hipotecou o futuro da Rússia para garantir sua própria imortalidade política. Sua recusa em designar um sucessor não é uma demonstração de força, mas sim um sinal de profunda fraqueza e medo. Porque ele sabe que no dia em que nomear um herdeiro, também estará anunciando o início de seu próprio fim. Portanto, ele tenta permanecer no poder colocando os lobos ao seu redor, uns contra os outros, tornando todos dependentes dele e usando a incerteza como uma ferramenta de governança. No entanto, essa estratégia apenas adia o inevitável fim. Eventualmente, o tempo se esgotará, e quando esse dia chegar, o legado que Putin deixará provavelmente não será o poderoso Estado russo que ele afirma ter reconstruído, mas um país pronto para ser engolido pelo vácuo de poder que ele mesmo criou, um país deslizando para o caos. O czar, que se tornou o maior prisioneiro do seu próprio sistema, pode ter que enfrentar seu maior medo, o dilúvio, após ele. Este pânico que começou no Kremlin é apenas o primeiro sinal da tempestade que se aproxima. Se você gostou desta análise, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Como você acha que essa luta pelo poder no Kremlin vai terminar? Cada um dos seus comentários nos ajuda a expandir a discussão sobre este tema. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder novos vídeos. Até o próximo. Agora, Putin está em modo de pânico porque a prévia do colapso soviético está se desenrolando.
De fora, as paredes parecem sólidas, mas por dentro, pequenos limiares estão se acumulando atrás das portas. Antes considerada inabalável, a economia russa é agora uma fortaleza em ruínas. A guerra na Ucrânia desencadeou essa transformação. Os gastos militares dispararam, e Putin precisa que bilhões de dólares entrem em seus cofres todos os meses. E para encontrar esse dinheiro, o Kremlin voltou sua atenção para seus próprios ricos, os oligarcas. Desde o início da guerra, Putin acumulou mais de 50 bilhões de dólares desse pequeno círculo. Um total de 102 ativos privados foram apreendidos. A lei das empresas estratégicas, alegações de corrupção, violações da privatização e acusações de gestão ineficaz têm sido as desculpas usadas pelo Kremlin para apreender ativos. A estratégia de pilhagem interna do Kremlin manterá a Rússia à tona ou a derrubará internamente. O colapso da União Soviética gerou esperanças de que a Rússia pudesse se transformar em uma economia de mercado aberta e integrada à economia global. Mas a corrupção generalizada, a turbulência econômica e o crime nos anos 1990 minaram a confiança no capitalismo democrático. Quando Vladimir Putin atravessou as pesadas portas do Kremlin no início dos anos 2000, o país estava literalmente. Uma nova classe de oligarcas nasceu durante este período. Oleg Deripaska, Boris Berezovsky, Vladimir Guzinski, Mikhail Khodorkovsky. Esses indivíduos que exerciam influência não apenas no mundo dos negócios, mas também nos mais altos escalões da política, estavam expandindo seus impérios econômicos enquanto acumulavam poder midiático e financeiro capaz de instalar e derrubar governos. Jatos particulares, mansões em Londres e na Côte d'Azur, contas de bilhões de dólares em bancos internacionais e, mais importante, eles tinham uma rede profunda de influência que se estendia do parlamento aos ministérios. O presidente sentado no Kremlin representava o Estado conforme exigido pelo protocolo, mas eram alguns homens ricos nos bastidores que determinavam o destino do país. As instituições estatais eram governadas por leis moldadas pelos interesses dos oligarcas, e a lealdade política era comprada com dinheiro. Este era o cenário em que Putin entrou em cena. Quando ele assumiu a presidência no ano 2000, sua primeira mensagem foi clara: o Estado será um Estado novamente. Ele advertiu os oligarcas: fiquem fora da política, cuidem dos seus próprios negócios. Isso criou um acordo silencioso de curta duração entre as partes. Desde que os oligarcas não cruzassem as linhas vermelhas traçadas pelo Kremlin, eles podiam proteger sua riqueza e continuar a crescer à sombra do Estado. Em troca, Putin lhes oferecia proteção legal e um ambiente de negócios estável, e a economia do país crescia de forma constante, em parte devido aos altos preços do petróleo. O líder russo viu a economia crescer de 200 bilhões de dólares em 1999 para 1 trilhão e 800 bilhões de dólares em 2008. De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, a economia atingiu 2 trilhões e 300 bilhões de dólares entre 2008 e 2022. Mas esse equilíbrio era frágil e se quebrou na primeira oportunidade. À medida que Putin reconstruía o Estado em torno de sua própria autoridade, ele começou a ver esses centros de poder paralelos como uma ameaça. O conflito sobre a gigante do petróleo Yukos, liderada por Mikhail Khodorkovsky, marcou o início da guerra invisível entre o Kremlin e os oligarcas. Quando Khodorkovsky começou a pedir reforma política, sua empresa bilionária foi confiscada e ele foi enviado para uma prisão na Sibéria. Esta foi uma mensagem clara para os outros. A política era monopólio do Kremlin. A partir daquele dia, ou se mostrava lealdade absoluta a Putin, ou todo o império desmoronaria da noite para o dia. Boris Berezovsky também perdeu seu reinado por não demonstrar lealdade. Berezovsky foi um dos empresários mais poderosos da década de 1990. Ele era um acadêmico com formação em matemática, mas fez sua fortuna no capitalismo selvagem que surgiu após o colapso da União Soviética. Ele construiu uma rede que se estendia da indústria automotiva a gigantes do petróleo, companhias aéreas e impérios de mídia. Sua influência não se limitava à esfera econômica. Ele também exercia um poder político significativo, a ponto de ter a capacidade de decidir quem se sentaria no Kremlin. Ele foi uma das figuras mais influentes por trás da ascensão de Putin ao poder em 2000. Através de seus canais de televisão e jornais, ele moldou a opinião pública e direcionou a atmosfera pré-eleitoral a favor de Putin. Essa colaboração foi inicialmente benéfica para ambos os lados. Berezovsky construiu sua fortuna como um oligarca que não entrou em conflito com o Estado e desfrutou da aprovação do Kremlin, enquanto Putin projetava a imagem de um líder forte com o apoio da comunidade empresarial por trás dele. Mas o momento em que o equilíbrio de poder mudou chegou rapidamente.
Quando Berezovsky começou a criticar as políticas do Kremlin, particularmente em relação à guerra na Chechênia e à liberdade de imprensa, a tolerância de Putin diminuiu repentinamente. O Estado mirou seu maior poder, a mídia. O canal de televisão ORT que ele controlava passou para o controle estatal por meio de pressão e manobras legais. Suas empresas de petróleo e outros investimentos foram então cercados por investigações fiscais e processos judiciais. Em 2001, Berezovsky, outrora um dos aliados mais poderosos do Kremlin, foi rapidamente declarado inimigo. Ele fugiu para Londres, deixando para trás uma parte significativa de sua fortuna. Um mandado de prisão foi emitido contra ele na Rússia. Ele foi julgado à revelia. Ele passou seus anos no exílio conduzindo campanhas políticas contra a Rússia, entrando com processos em tribunais internacionais e tentando manter sua influência em declínio. Em 2013, ele foi encontrado morto no banheiro de sua mansão na Inglaterra. Relatórios oficiais apontaram para suicídio, mas seus associados próximos e alguns investigadores alegaram que poderia haver uma mensagem política por trás do incidente. Assim, Berezovsky entrou para a história tanto como um vencedor, quanto como um dos perdedores mais dramáticos das turbulentas e implacáveis lutas pelo poder dos anos 1990, 1990, 1990,